Boa tarde a todos. Eu sou Percival Barbosa, urbanista, arquiteto e Scepter Advisor. Estamos aqui hoje no podcast do Enacom 2026, na sede do Secov, para mediar um painel cujo tema é cidades inteligentes, segurança cibernética, segurança de dados e uma série de outras tecnologias que hoje fazem parte da evolução do desenvolvimento das cidades. Eu vou ter hoje aqui na minha companhia mais três profissionais que dispensariam a apresentação até, mas eu vou pedir para que cada um se apresente. Três profissionais da nossa área, especificamente em segurança patrimonial, segurança pública, segurança privada. Vamos começar pelos mais velhos, né? Vou começar pelos... O Eitan, então, fala primeiro. Eitan, se apresente aí, por favor. Bacana, Eitan Magal, sou consultor, tenho uma empresa de consultoria na área de segurança e riscos, sou israelense, 34 anos no Brasil, tropicalizado. Vamos compartilhar conhecimento um pouquinho aqui com a turma. Agora fala o Ren, né? Não, o velho, na ordem sou eu. Não é você? Poucos meses, talvez, mas... Então, aqui... Não parece, mas é. Vou falar Luciano agora, o CEO da CoSecurity. Luciano Caruso, sou diretor-geral da Hana Tecnologia, que é o braço de tecnologia do Grupo Hana, e cofundador, junto com o Heng Lad, da CoSecurity, que é segurança colaborativa. Esses totens azuis bonitos que embelezam a cidade. Com aquela luzinha em cima. Isso, com aquela auréola de anjo. Auréola de anjo azul. Isso aí. E agora o Henry Lad é o CEO da Hana, chefe de todos nós aqui. Por favor. Amigo de todo mundo aqui. E assim como o Eitan também, nascido em Israel. Há 36 anos, ganhei então, hein? Eu cheguei antes. 36 anos no Brasil, eu vim criança ainda, vim com 12. Então, já há bastante tempo. E à frente da Hana e junto com o Caruso aí. Já também, tá mais né? brasileiro do que israelense. Mas você sabe, aqui é bom ser israelense, em Israel é bom ser brasileiro. Isso é bom. É verdade. Então é bom. É verdade. É verdade. Bom, nós temos aqui a pauta, a produção aqui forneceu para a gente uma pauta dos temas que eles gostariam de ver abordados pela gente, né? Mas eu gostaria de fazer uma introdução um pouco mais na nossa área, né? Que é segurança patrimonial, segurança urbana e tal. E eu queria e a gente pode focalizar a nossa discussão na cidade de São Paulo, tá certo? Para a gente não expandir muito o assunto, mas de qualquer forma o que acontece na cidade de São Paulo acaba servindo de exemplo e de espelho para um monte de cidades no Brasil, né? Então eu queria fazer uma pergunta assim direta, específica. A gente tem um tempo curto, né, aqui no podcast. O que vocês acham da cidade de São Paulo? Vocês acham que a cidade de São Paulo é segura ou insegura? Caramba, hein? O que a gente acha? Acho que os números falam por si. A sensação, acho que é legal sempre falar de sensação, Sim. de segurança de fato. Até porque números, até que tem números que melhoraram bastante nos últimos tempos. A sensação, não sei se ela anda junto, aí vai de cada um, mas eu acho que é um problema. Eu costumo separar em duas coisas, né? Talvez as pedras grandes, que são homicídios, né? As coisas mais significativas, talvez, e as pedrinhas pequenas, que muitas vezes são as que mais nos incomodam e que nos trazem a sensação de segurança ou não. E a verdade é que hoje nas ruas todo mundo está com receio de sair, que pode até ser as pedras pequenas, né, mas que acabam muito com essa questão da sensação de segurança e nos fazem, né, falar, pô, precisa mudar alguma coisa nessa dinâmica. E felizmente eu vejo muita coisa acontecendo, tanto no setor público como no setor privado. E o que eu costumo falar sobre isso é que, eu falei hoje também numa reunião, é que muitas vezes a gente tem muita ansiedade para ver as coisas melhorando. A gente faz um projeto e fala, mas tá vendo, não mudou ainda. Calma, a gente tá aqui há 2 anos no projeto. Calma, ou 2 meses. Tem projeto que 10 anos, se você alcançar, é maravilhoso. E às vezes 1 segundo, se você perde na Fórmula 1, você deve estar em 18º, né? Mas nesse negócio que você está falando, acho que precisa respirar. Causa e efeito não é tão
eventualmente tão imediato assim, né? Às vezes as coisas levam tempo para maturar e para acontecer, e às vezes envolve até mudança cultural, né? Que leva um certo tempo, mas, Magal, por favor. Não, a gente tem o fator das redes sociais, né? Acontece alguma coisa, a primeira coisa que eu acordo de manhã, eu abro a TV, e tem São Paulo, né, o Jornal da Globo. Cara, se não tem um dia que não tem uma ocorrência que ele está sendo citado, né? Isso cria exatamente uma sensação de insegurança. Né? E isso é um desafio muito grande na sociedade, né? Hoje a gente está muito emotivo, cara. Tem tempo, dá o tempo para o tempo, né, para desenvolver. Porque você quer resolver a questão da segurança pública, a gente sabe a complexidade que tem na cultura brasileira, a legislação, poder público, recursos. Então, isso é um fato que a gente vai ter que saber conviver com ele, né? Infelizmente, ninguém está feliz com isso, mas a violência urbana existe, só que ela tem que ser encarada. Tá certo. E hoje as últimas pesquisas colocam a segurança como principal preocupação do brasileiro, até acima da corrupção, Sim. né? Bom, a minha sensação, eu tô mais com o Rei nesse sentido, que as grandes pedras, os índices melhoraram, né? Homicídios, a própria Cracolândia que existia, não existe mais no centro da cidade. Eu tenho frequentado o centro da cidade com mais do que antigamente até, e me sinto mais seguro hoje até andando no centro do que no passado. Tem muito policiamento, a própria questão da segurança colaborativa também no centro cresceu, né? E agora as pequenas pedras nos incomodam todo dia, né? E essa questão da gente não conseguir mais falar no celular, coisa que a gente falava até poucos anos atrás, na rua, né? Não poder mexer no seu próprio telefone, os golpes também, né? Todo dia recebendo chamadas e chamadas de tentativas de golpe, de estelionato. Acho que esse tipo de sensação ele tá nos cercando mais do que antes, né? O tempo todo tentando pegar o dinheiro no Pix, o nosso celular na rua, cair num golpe do taxista com o cartão, da troca do cartão, ou receber uma encomenda em casa e vai pagar e o cara te leva um dinheiro ali na fraude também, né? No golpe. Sim. Então acho que a gente está mais cercado por golpes, está sempre alerta, sempre esse perigo nos sondando, mas a questão dos grandes números são melhores, né? Então é assim uma briga aí entre a sensação e os dados, né? Então, né, eu acredito que as pedras grandes e as pedras pequenas, numa cidade grande e complexa como São Paulo, né? Eu estava falando sobre isso até com uma pessoa ontem na hora do almoço, né? Antigamente a gente, quando saía do carro, levava o toca-fita, Não, mas né? ao- Aquele de todos, bandeja. A gente era roubavam o tênis, roubavam a carteira. Hoje roubam o celular, hoje o dinheiro nos está no dão um golpe celular. do Pix. O dinheiro está no celular, não está O mais crime na ele tá carteira. sempre Não tem mais o mudando, dinheiro né? vivo, né? Sempre mudando, mas a sensação realmente acho que ela é um pouco pior hoje em dia. Teve uma época que tinha os ATMs, né, de rua, Sim. que Hoje em dia foram, ninguém anda com dinheiro mais, né? foram inutilizados, porque eram explodidos, inclusive, né? Sim. Vários Hoje o deles. bandido te rouba a aliança ou Ah. o celular, mas não te pede a carteira, né? Então, mas o que eu estava dizendo, a complexidade da cidade de São Paulo, a cidade não é igual em todos os lugares, né, em todos os territórios, ela tem diferenças, né? E as pedras grandes acontecem em alguns lugares e as pedras pequenas em outros, Sim. né? Porque o crime também é esperto, né? O crime migra, o crime se desloca, o crime inova, o crime varia, tá certo? Então a gente está. Eu considero, por exemplo, que o que a gente vai falar aqui, que é governança, segurança pública, privacidade, tecnologia, né? Que vocês trabalham bastante com isso, tem um pano de fundo, né, na cidade, né? Uma que eu chamo de controle formal, né? O controle formal que são é a lei penal, é a polícia, é o sistema judiciário, é o sistema penitenciário. Esse é o controle formal do crime. Nós aqui, nós quatro, cada um de nós aqui trabalhando no controle informal. Tá certo? Que é um controle que é possível pela sociedade civil. Tá certo? E a cidade ela se distribui dessa forma diferente em vários locais e
além desse controle formal, a gente também está sujeito às leis urbanísticas, né? Que são o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, o código de obras, uma série delas, que limitam e determinam quase como que a cidade é desenhada. Então a cidade ela fica diferente em vários territórios. Sem querer se aprofundar nisso, tá certo? Mas é um pano de Mas fundo. você tem razão. Acho que o crime, as pedras grandes na periferia, talvez elas sejam Isso, maiores. exato. Mas tem um problema, que a gente viu em algumas ocorrências que o crime organizado está migrando para a segurança urbana, Sim, na violência urbana, sim, entendeu? Então, invasão em condomínios, sim. a gente que estava aqui em Indianópolis, Bom, tem o domínio de territórios também. domínio de territórios. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar e muito, É. porque aí Então, e quando a gente vai falar de tecnologia, de privacidade de dados, né, hoje em dia nós estamos aqui na casa, né, das administradoras de condomínio, dos incorporadores, né, das construções, que é o Secov. E o que vocês acham que o mercado imobiliário, vamos falar de uma forma mais extensa, pode fazer para ajudar nessa redução da criminalidade, vamos dizer assim? Por acaso, sou engenheiro civil. E por acaso, talvez também, ainda na minha conclusão de curso de faculdade, há bastante tempo atrás, mas meu trabalho de conclusão de curso ele foi justamente a união entre empresas de segurança e construtoras, que no fim nada mais é do que projeto de segurança, que aí estamos todos aqui compartilhando essa mesma ideia, né? E eu acho que o mercado imobiliário nesse sentido é um bom tempo, porque a gente fala que o paulistano hoje se preocupa com segurança, mas eu lembro muito bem, na época que eu fiz esse trabalho, em 99, 2000, eu sou formando de 2000, e as imobiliárias, eu vi pesquisa da imobiliárias que falava quais são as maiores preocupações dos futuros compradores. Claro que a localização sempre ganha, mas a segurança sempre apareceria já em segundo lugar, pior das hipóteses, no terceiro lugar. fazendo parênteses aqui, segurança primeiro, porque localização também é consequência de segurança. Não tem a dúvida. Tá certo? Então, Boa observação. segurança é o argumento de A base. localização a gente... Uma boa localização é uma localização segura. Então, Perfeito. a gente colocou até as diferenças que existem na cidade, entre vários locais, né, da localização, né? Porque as pessoas têm uma tendência, né, a se unir aos seus semelhantes, vamos dizer assim. Tá certo? Você pegando só São Paulo, tem Nova York, tem São Francisco, tem um monte de lugar. Mas São Paulo a gente tem o Cambuci, a Moca, são bairros italianos. O Bom Retiro era um bairro judeu. Higienópolis era um bairro judeu. Então a gente tem Freguesia do Oro, um bairro nordestino. Tá certo? Então a gente tem uma série as pessoas acabam se aglomerando de alguma forma, né? Que estabelece um relacionamento cultural, tá certo, entre eles. E isso tem a ver com o que a gente está falando, porque existem, acabam se formando comunidades que procuram cuidar de si mesmas. Tá E é certo? legal que então Isso. se juntam num condomínio, numa área, alguém que em Exatamente. comum gostariam de segurança. Exatamente. Até que eles chegam na assembleia de condomínio, né? Exatamente. Boa, matou. Exatamente. Então, é exatamente isso. O que o mercado, os condomínios, o mercado imobiliário pode fazer em relação à segurança urbana e a própria, né? Porque se a tua rua é segura, teu condomínio é seguro, sabe? O mercado de imobiliário, vamos chamar assim, né? Eu acho que é um dos grandes inovadores, assim, na questão da segurança, né? Porque você parar para analisar muitas das inovações como portaria remota ou a própria segurança colaborativa, que são os totens, né? Onde a gente é especialista aqui no assunto com a Co-Security, foi abraçado principalmente pelo setor condominial, né? Pelo setor pelas administradoras, pelos condomínios, né? Muito mais do que o residencial, muito mais do que o comércio também. A própria portaria remota, que tem aplicação também nos prédios comerciais, no residencial ele acabou tendo mais sucesso comercial, né? E agora começa a ter mais algumas coisas, algumas iniciativas também no empresarial, né?
Mas o residencial parece que é mais sedento por inovação e por colaborar com a cidade, colaborar com o entorno, né? Eu percebo isso, pelo menos no Eu, que a gente tem visto, né? eu e o Eitan aqui como consultores, né, Eitan, a gente está ficando numa posição boa, tá certo? Porque a gente fica olhando tudo por cima, né, de cima, e a gente pode colocar o dedo na ferida sempre, né? E é uma pergunta que eu tinha para fazer especificamente para o Luciano, mas, claro, o REM é participante do negócio, que é a tecnologia que vocês têm, da CoSecurity, tá? Que faz um monitoramento urbano, Sim. tá certo? Das ruas, tá certo? Que é ligado no Smart Sampa, Muralha na Paulista, Muralha 90 Paulista. integrado no Rio Eu de já Janeiro. assisti outro dia uma palestra do secretário de Segurança sobre o Smart Sampa, tá certo? Então, mas tem uma questão, né? A tecnologia de vocês, ela está sendo, vamos dizer assim, financiada pelos condomínios, não? Sim. Tá certo? O que é Como- bom. Sim, estou falando, existe uma interface aí Aham. entre a segurança privada e pública, tá certo? Que os condomínios estão se dispondo a colaborar com a segurança da rua, Aham. né? Sim. Mas a gente tem condições de espalhar isso para toda a cidade ou isso fica restrito? Como é que vocês veem? Eu não conheço o mercado, tá certo? Como é que vocês veem? Como é que isso está nos bairros? Como é que isso se posiciona em São Paulo? Essa solução dos totens, eu acho que ela é uma solução bem democrática nesse sentido, né? A mesma solução que a gente tem num condomínio na Vila Nova Conceição, no Itaim, é a mesma que a gente tem na periferia de São Paulo, né? O preço é o mesmo, a tecnologia é a mesma, né? Então, assim, nesse ponto, nesse quesito, é uma solução bem democrática e bem acessível para os condôminos, né? Já diferente um pouco da vigilância, vigilância armada ou não, né? Que acaba tendo um valor um pouco maior, né? Por conta de ser mão de obra, né? Mas com os totens é Já possível. existem esses totens na periferia? Sim, já temos clientes. Minha Casa Minha Vida, É mesmo? muitos Que expandindo bacana. para a periferia. Muitos. Então, isso eu acho que o Caruso comentou, que tanto a arquitetura do produto foi muito bem aceita no AAA, ou em Minha Casa Minha Vida, o preço cabe no bolso, e então é um projeto que também deu certo por isso, e na questão do que a cidade está fazendo, ou seja, os condomínios, ou seja, o privado está fazendo algo pelo público, primeiro, é a primeira vez que realmente, porque já teve vários projetos nesse sentido, de compartilhar câmeras e tal, Sim. e cada um tem o seu motivo de não ter funcionado. E dessa vez nasceu um projeto que realmente funcionou, e que tem essa questão da colaboração, de você entender que você está fazendo algo não só por si, e nesse caso todo mundo é um pouco egoísta, você quer fazer algo também por si, e aqui é legal, porque você também pode escolher o quanto você quer fazer por si, É. mas também o quanto você está disposto a colocar, a investir pela cidade. Tanto é, aqui vem um dado muito curioso nesse sentido, que 90% dos usuários do sistema, ou seja, de quem precisa de uma colaboração, não é ou não são as pessoas que efetivamente estão pagando por aquele ponto. Sim. O que é uma lógica, porque estatisticamente falando, qual a chance de você, se você é um cara que caminha pela rua, etc e tal, qual a chance de que justamente em frente ao seu condomínio você vai ter um problema? Estatisticamente é muito baixa. Agora, em frente ao outro, então tá bom, você colabora, mas que bom que o outro também colabore e você possa ter essa ajuda ao longo da sua jornada, vamos colocar assim. O novo Estatuto de Segurança Privada, ele vai permitir que a segurança privada trabalhe na calçada. Certo? Isso é uma necessidade. Na cidade, porque os órgãos públicos entenderam que eles precisam da segurança privada para ajudar, se eles não estão conseguindo dar vazão. Pois Computador. o número que eu tenho é mais ou menos Acho que isso é assim. uma novidade para todo mundo, viu, Eitan? Porque acho que todo mundo achava que já era permitido, né? Várias vezes eu postei sobre isso. Aham. Do vigilante, do porteiro, colaborarem com a segurança na rua e não ficarem isolados atrás do muro do condomínio. Opa, isso não é comigo. E- Isso é um ponto Mas também fundamental. teve um caso, não sei se vocês lembram, não vou citar o nome da empresa, que saiu na Globo que o controlador de acesso na calçada, Sim. houve um assalto, Sim. 5, 10 metros dele, ele teve atitude passiva, né? Na época foi Sim. o Márcio Raskowski, que está aqui presente, me convidou, fiz uma entrevista no CBN, aí me perguntaram se está certo ou errado. Falei, claro que está certo. Ninguém tem o poder
Tinha obrigação de pular em cima do pescoço Ele está agindo, e colocar a vida dele em risco. ele tá agindo conforme a lei. Né? E tem mais, tem um ponto que as pessoas não veem, que eu tenho certeza, e nem tenho uma estatística exatamente nesse sentido, mas eu tenho certeza que o número de assaltos ao lado de um segurança, obviamente não vão ser zero, não vão, mas eu tenho certeza que são muito menores do que você não tem. Que acontece a dissuasão. Exato. E aí as pessoas se pegam, tá vendo? Então mesmo tendo segurança, não adianta ter nada. porque As pessoas se pegam nisso. Você sabe casos quanto que que não foi tem. evitado. Exato. Exatamente. Você só sabe os casos que se concretizaram, você não sabe os que não se concretizaram. Se você pegar a teoria lá da racionalidade do crime, tá certo? Do Gary, ele diz isso na própria fórmula dele, se você estudar a fórmula dele da racionalidade do crime, para você zerar o crime nem é possível. Não é possível zerar o crime matematicamente, nem é desejável, porque o custo seria insuportável socialmente. Uhum. Perfeito. Então sempre vai haver o crime. A gente tem que se conformar com isso. Mas a gente vê um investimento pequeno e Sim. já inibe bastante. Sim, então, pois é. Entendeu? Então, Tem um custo-benefício. não, sem dúvida. Colocar um tótem na calçada, teoricamente, a redução do crime daquele quarteirão, daquele, sei lá, 100 metros, a probabilidade dele cai. E uma outra coisa que a gente tem que olhar, eu vejo, né? Quando a gente está nesses tipos de sistemas, né? A gente está reprimindo o crime, tá certo? A gente está prevenindo o crime, mas a gente não está reduzindo o criminoso, né? Não, ele só migra, ele vai para Então, outro lugar. ele vai para outro lugar. Vou te falar, talvez é o ponto, você é um pouco otimista, tá? Porque eu vou falar vou fazer um paralelo aqui, tá? Essa semana eu participei de uma palestra para crianças e adolescentes sobre o uso de álcool, promovida pela escola dos meus filhos. E um dos principais problemas do álcool, consumo de álcool, de drogas, etc., é a facilidade de acesso. Sim. Então, aqui fazendo uma analogia, pode ser que uma parte do crime, ao você dificultar, ele não vai acontecer. A pessoa realmente vai decidir migrar para outro. Então, até acho que ele não é só vai para outro lugar, pode ser que alguns, Não, pelo claro. menos, sendo otimista, ele parte. desista. Faz parte do processo, vamos dizer assim. Só que a gente tem um problema, que no você mundo reduzir o crime. condominial, dentro da caixota de condomínio, da casa, tem muito atrativo. Uma Sim. concentração, A cara, concentração tá uma ali. concentração muito Não. grande de atrativo. E ele ele satisfaz com um celular, com um pouco de joias e alguns eletrônicos da casa, põe na mochila, tchau. Um pouco de dinheiro no cofre. É porque o risco é baixo, né? Esse é Exato. o ponto, né? Ele Então ele daí tá a se gente tratando volta. ali de um arrombamento, né? Não é um crime com ameaça grave, com ameaça de arma, por exemplo. Esse é o crime que mais acontece hoje, né? O arrombamento, o furto, né? Então, o risco, a punição é baixa, né? Então, por isso que existe essa... Eu coloquei esse tema porque, veja, vocês trabalham com um sistema, tá certo? Que é integrado com a segurança pública, tá certo? Sim. E integrado individualmente com cada um dos condomínios, contratantes. E nós temos as administradoras têm alguma participação nisso em termos de compartilhamento de dados, alguma coisa do sistema de vocês? Não, e sabe por que isso é excelente? Porque o que eu vejo que está acontecendo muitas vezes, eu não vou muito longe. Essa semana mesmo teve um caso de um assalto em frente a um condomínio que as câmeras do condomínio flagraram e não passou nem 15 minutos, a imagem dessa pessoa que foi assaltada estava circulando em um monte de grupos. Ou seja, os condomínios não sabem ainda, muitos, nem todos, depende se é o síndico profissional, depende da maturidade dele e por aí vai. Falando Mas, no geral. mas muitos não têm ainda essa maturidade, esse conhecimento. Sempre fica, mas eu não sabia. E essa imagem circulando, expondo uma pessoa que acabou de ser assaltada e ainda a imagem dela está sendo exposta por todo mundo. Então, um ponto aqui muito interessante é que as imagens passam a ser geridas especificamente por quem sabe, que se preocupa com todas as questões de LGPD. Eu nem vou entrar muito nesse mérito porque é uma questão mais jurídica, mas as empresas têm essa preocupação, né? As empresas sérias de LGPD, de onde você vai guardar os dados, o que fazer com eles, o que divulgar, mais importante, o que não divulgar. Então, é importante nesse caso, principalmente pela sensibilidade do assunto, que essas imagens não estejam no poder de fato do condomínio. E para fazer também a visão contrária, que muitas vezes o condomínio tinha medo até de ceder essas imagens para a polícia. Poxa, eu vou ceder essa imagem para a polícia, teve aqui um caso, e agora ele deixou de ser o detentor dessas imagens, que é alguém responsável, é a rede
que passou essas imagens, não mais o condomínio. Isso também é um alívio. Então, mas você vê, Isso traz certa desvalorização do imóvel, então eles estão preocupados com isso. Né? Eu falo, ninguém vai comprar um apartamento em um condomínio que foi invadido 2, 3, 4 vezes. Tá certo? Sim. O valor dele cai. Então, quanto menos que ele deixa exposto, então melhor. porque uma das questões aqui, colocadas aqui na pauta da Secov, tem a ver com a LGPD também, é que eles acreditam que as administradoras elas estão deixando de ser apenas administradoras de patrimônio e estão administrando dados. Perfeito, eles têm Parte total, sim. têm total responsabilidade. Tem Sabe? controle de acesso, nome dos condôminos aí, com Não, certeza. Então. facial é dado biométrico. Então, me parece que como as administradoras, no caso, os condomínios, né, administram esses dados, me parece ser fundamental. Que as administradoras administram muito mais dados sensíveis do que o próprio facial, né? Óbvio. Pois é. Tem os dados de conta bancária, tem os dados Sim. do nome, do CPF, de quem são os membros da família. Existem dados sensíveis e dados Sim, não sensíveis. Exato. Né? Agora, o facial que está dentro de um aparelho, ele está totalmente criptografado, né? Ele não é mais uma foto que está ali, né? Sim. Ele vira números, ele vira dados, né? Criptografados. Então, assim, é muito mais difícil esse tipo de acesso a esse sistema do que a ficha de cadastro dele de morador ali, ou Sim. dos dados que foram digitados num sistema, né? Mas faz uma enquete aí. Pergunta quantas administradoras cadastrado no Secov ou qualquer outra associação tem DPO. Pois é. Quanto que tem? Pois é, Não sei. eu acho que deveria Se tem haver. 5%, pode soltar rojão. Deveria haver um formato, né? Deveria haver uma regra para os Deve ter. condomínios, para as administradoras gerirem esses dados, principalmente os relativos à segurança, né? Não, sim, mu- mas isso tem que E ser muitas vezes. isso tem que partir do condômino. Então, O condômino que está mais depois do processo, ele tem que exigir, senão o mercado não vai acontecer. mas acho que a administradora pode tomar a frente disso Deve. e propor. Obrigatória E dela, propor, né? que ela é detentora do dado. Sim. Porque isso é uma questão aqui que eles colocam, o Secov coloca, né? Acho que o maior problema não é você ter o dado, e sim o que você faz O que faz com o dado. Por exemplo, se eu tenho o dado de todos os moradores e sei que é o seu aniversário na data de hoje, e aí eu vou te fazer uma oferta de algum produto no seu Sim. aniversário. Se eu não tiver o consentimento seu para fazer essa abordagem mercadológica, eu não posso fazer. Se você está coletando um facial como uma biometria de acesso ao condomínio, você está permitido entrar ou não está permitido entrar, é uma coisa. Agora, se você comprou um carro, eu sei disso através de inteligência de mercado, e aí o facial vai te trazer uma propaganda de um carro. Aí eu estou fazendo uma abordagem que passa, ela vai além daquilo que o sistema foi contratado e permitido para fazer. Então, o que você faz com o dado, que é o que faz a diferença e pode gerar o problema. E fora isso, a guarda do dado, né? A guarda do dado tem que ser criptografada, ela tem que ser pelo tempo exigido ali pela lei, pela legislação da LGPD, né? Tem que ter cuidado e níveis de acesso diferentes, com perfis de pessoas diferentes dentro da empresa. Então, tem uma série de questões aí E que... hoje sobrevém a inteligência artificial, né? Tá certo que pode trabalhar esses dados e transformar esses dados em outras coisas, né? Uhum. E sobre o reconhecimento facial, que inclusive está no próprio sistema do Smart Sample, né? Uma das questões aqui que o Secov coloca, que o Enacom coloca, é a possibilidade disso violar direitos das pessoas, tá certo? Ou seja, de haver vieses na inteligência artificial que gerem discriminação ou preconceito ou qualquer coisa desse tipo. Eu até acho mais ainda, né? Um viés numa inteligência artificial que gere uma leitura errônea ou uma classificação errônea de uma pessoa também funciona contra a segurança. Não é só contra o direito individual do indivíduo, porque a gente pode estar identificando uma pessoa que não é aquela pessoa. Então, mas aí vem, bom, e na legislação, a questão da segurança e da LGPD é um capítulo à parte, realmente, e vem dentro do que o Caruso falou. Acredito que se um sistema público vai dar identificação para o policial, vamos imaginar assim, que aquele ali é uma pessoa potencialmente perigosa, é o momento para ele subir o nível de atenção na abordagem. Ele vai condenar aquela pessoa por aquele alerta? Não, mas
já tem um procedimento padrão que ele deve adotar. Imagina se agora ele vai ter um lembrete. Lembra de fazer o procedimento. Sim. Vou tomar mais cuidado. Então, a tecnologia ela sempre pode ser usada para o bem, ela sempre pode ser usada para o mal. E, obviamente, que empresas sérias, etc. E, claro, aí, se a gente confia também em quem está à frente do Estado nesse caso, tem que funcionar dessa forma. Se vai fazer uso dessas ferramentas dessa forma. O cidadão também deve ter algum controle sobre isso via Estado. E aí a segurança, né? A gente fala muito isso nos condomínios, ela vai contra, né, aumenta a segurança, diminui o conforto. E a privacidade, de uma certa maneira, também. A gente gostaria de não ter nada, a gente gostaria de morar na Suíça e não precisar de nada, né? Só que aí eu lembrei que há 3 semanas atrás, a casa do Alain Prost foi invadida, ele foi feita de refém, sabia? Então mesmo na Suíça, ele não pode viver nessa liberdade toda. O crime zero não Lá é existe, frio ainda, como a que é gente pior. acabou de comentar aqui, tá certo? Não existe. O crime zero não existe, tá certo? É anti, até econômico. Mas a tecnologia vai evoluindo também num nível muito rápido e esses falsos positivos, né? Sim, E você vai, de repente, ter uma pessoa que ela tem similaridade muito grande e a calibragem ali já está em 90% para gerar algum alerta no Smart Sampa, por exemplo, né? sim. Então, se der uma similaridade de 90%, ele vai gerar um alerta e quem vai decidir a abordagem ou não é um comitê de pessoas, né? A câmera e os sistemas eletrônicos, eles nunca tomam decisão sozinha, né? Sim. Isso também no caso do privado, do público, né? Você tem pessoas que depois avaliam se aquilo é ou não uma abordagem que deve ser feita. Mas é que está se falando hoje em dia, né, na evolução da IA, ao ponto de ela passar a tomar as decisões. Ela pode sugerir. Tá certo? Ela pode ser ruim, mas a decisão tem que ser isso acho que é Por enquanto, pelo menos. Não, mas isso é um ponto que a gente está colocando aqui. Eu acho que as máquinas vão tomar realmente decisões de fazer uma abordagem ou não numa pessoa que foi potencialmente identificada com reconhecimento facial, né? O dia que ela tiver 100% de certeza, aí uma máquina, um robô talvez vai fazer uma abordagem, mas hoje em dia é um humano que vai fazer a abordagem e vai fazer a verificação de documentos, encaminha ou não encaminha, acho que é um conjunto de nós fatores, aqui né? que obviamente trabalhamos pela segurança, né, pela segurança tanto predial, urbana, o que for, a gente deve insistir nessas questões, né, de como que isso é regulado, como que isso é gerenciado, né, como esses dados são tratados. Só que a gente tem que lembrar, são 2 vertentes quando a gente fala, principalmente facial, onde que a LGPD entra. Né? Uma no processo de controle de acesso, outro é na busca de pessoas procuradas ou suspeitos em ambiente público. Sim. São 2 coisas totalmente distintas. Sim, sim. A LGPD se aplica nos 2, tá certo? Mas aqui você está mais fácil, porque a pessoa está cadastrada, tem responsável, tem sistema, tal. Porque isso vai lá. Agora, quando você vai para o público, primeiramente a questão da curiosidade é mínima, né? Porque pegou no ângulo certo, tá com boné, tá com óculos, o cara tá procurando, você não vai pegar. E você quer saber uma coisa? Quando era digital, né, nos condomínios, também tinha falso positivo. Sim, sim. Total. Só que a gente não sabia. Sim. Você punha lá o seu Sim. dedo, poderia estar confundindo a vida inteira com o meu vizinho, Sim. e eu tá passando, e meu vizinho tá passando, e a gente não sabe quem Sim. tá entrando ali, Sim. porque também existia similaridade ali que poderia dar falso positivo. Não, a pessoa só baixa a curiosidade. A curiosidade, né? isso. Eu não tenho. 10% da população não tem impressão digital. Você fica lá brincando. Eu também. Quem conta. Fica velho, Não, isso aqui 10 vezes. é quem conta muito dinheiro, gastou. Troca de dedo. Boa. Eu ia falar que também tenho dificuldade, não vou falar mais. Mas sabe que nos últimos anos aconteceu uma coisa curiosa, só para levantar um paradoxo aqui, e obviamente que eu sou sempre favorável à legislação e seguir, e principalmente nessa área de segurança. Mas nos últimos anos foram tantas inovações que primeiro fizeram as inovações e a regulamentação teve que se adequar. Uber, iFood, não teve, né? Sim. E até hoje tem muita discussão sobre isso. E aí? Então, tinha que nascer o Uber ou tinha que esperar a legislação que não quer acontecer? É difícil, de novo. É só para levantar a bola aí, Não, porque isso faz porque parte muitas vezes faz parte é o que do acontece, processo. principalmente a velocidade hoje em dia da tecnologia está tão rápido que jamais vai conseguir ter um acompanhamento. A gente está vendo isso com IA agora. Sim, sim. Quais são os limites da IA?
Você viu É o que a gente está falando. que o governo americano Sim. não permitiu o uso do Anthropic, Ah, do Claude. Então, mas Porque ele tinha que fazer alguma coisa e falou: só, tem que parar. para, segura um pouco. Não, a velocidade tão alta, a gente consegue nem acostumar. Mas você sabe uma coisa que me incomoda mais do que tudo isso? É o desrespeito que existe hoje na cidade de São Paulo, por exemplo, na questão aí dos totens, né? De instalar totens no passeio público, na calçada, invadir o espaço urbano, né? sim. Não respeitar o recuo dos condomínios, o recuo dos clientes. Isso é uma coisa que eu acho que me incomoda mais do que toda essa questão que é voltada para a segurança. Aí isso é remetido à lei, né? Porque A lei é a lei, dúbia. não, a lei aí deixou de ser praticada. Sim, né? exatamente. A lei da cidade limpa, que para limpar São Paulo, Ela o tem- Kassab teve um trabalhão e Nós temos o problema da lei, inclusive, sobre a administração de calçadas, né? é, Que a calçada é sim, pública, cada mas a um manutenção é de administra- cada um. de cada um. Quer dizer, há um conflito Sim, e o resultado são as calçadas que a gente cada uma de tem, um jeito. que são horríveis, Sim. tá certo? E a mesma coisa acontece com esses É. postes, né? Com esses pontos A de gente monitoramento. pode se Deve- dar né? ao luxo de dizer aí, Eu acho com que todo orgulho, que a gente não tem um totem instalado hoje fora do recuo dos clientes, né? Então, mas E a gente já negou muitos casos quando veio esse tipo de mas solicitação. acho que a Câmara dos Vereadores poderia regularizar isso e deixar. Deve. Não, isso já é regulamentado. Que aí falta- que fala que não. Então. A regulamentação é que não, né? Então, pois é. Então, a gente vive esse panorama, né? Sim. A cidade também inova muito. Sim. O tempo todo. A cidade cresce e se modifica e... Eventualmente poderiam adotar que pode. Aí sim. seria bom. Exatamente, exatamente. Então, não, eu sou a favor que possa, Exato. tá Entendi. certo? Porque existe uma colaboração pública, Uhum. privada no mas- processo sim, É envolvida. interessante. Tá? Mas a cidade muda, tá certo? Os bairros mudam, né? Um bairro que hoje pode ser o top do momento, de repente ele decai, né? Aquela questão de smart cities, né? Exatamente. Eu chamo isso de bairro inteligente. Isso. Aham. Porque o cidade, ele é criado, ele é montado, né, por vários bairros. Por bairros, por territórios. Ó. E quem que administra não, mas quem que ajuda, apoia a gestão deste espaço público são as associações. Isso. Tá só? Onde que entra consegue, onde que cada bairro planejado já Entra nasce. até os síndicos, condomínios, certo? Entram nesse processo. E dessa questão de bairros planejados, né? O Eitan tem uma experiência que acho que desde o início participou, que é por exemplo, o Jardim das Perdizes, né? Onde você contribuiu lá no início com a consultoria, e hoje a gente faz toda a questão ali tecnológica e também do apoio operacional, que a gente conseguiu quase que zerar a criminalidade nessa. Virou uma ilha. Eram poucos casos, né, que existiam, mas ainda tinham moleques que entravam lá de bicicleta para cometer ali furtos, né, e a gente conseguiu zerar com tecnologia, usando o que tem de mais moderno aí, de analíticos de vídeo, né, e interagindo entre a operação tecnológica e a operação também humana, né, que é a melhor combinação possível, né, e um sucesso, né? A própria Avenida Faria Lima, onde a gente conseguiu reduzir esses furtos esses crimes de oportunidade, né? Roubo de celular, tal, em 80%, em um ano, né? Isso Mas é é difícil. maravilhoso também. Eu falo que o bairro planejado é fácil, né? Agora faz sim. um bairro antigo, entre aspas, são dezenas de anos, entendeu? Porque um território tem uma associação e na segurança urbana você tem que aceitar pagar pelo outro. Porque não todo mundo da associação aceita colabora. contribuir. Aham. Entendeu? O projeto que a gente fez em Sítio Boaçava, houve um investimento de 1,7 milhões de reais. Então, mas dos 500 casos, só 200 pagaram. Não. Entendeu? E todo mundo sofreu disso. E todo mundo aproveita depois Exato. do benefício. E claramente no infocrime você vê como que a tecnologia é um processo, não só a tecnologia por si só não faz nada, mas sistema integrado da tecnologia, homem, procedimento, gestão, interação com forças públicas, cara, você consegue trazer resultados maravilhosos em termos de redução de crime. Porque uma das questões justamente que eles pautaram aqui é se a tecnologia sozinha vai resolver o problema. Não. Né? Óbvio. O Eitan está aqui
falando que não, e eu acho que aqui todos Ah, concordam. sim, totalmente. Todos concordam que não, precisa muita coisa além da tecnologia E essa colaboração do resolver. público-privado também, que hoje com os programas já estão mais bem definidos, né? O Smart Sampa, Muralha Paulista, Monitora Eu OS, fiz, todos eles. eu fiz uma palestra SEPTED para a Guarda Civil Aham. Metropolitana, uns 15 dias atrás. Bacana. Né? Tinham 90 oficiais Legal. da Guarda Civil Metropolitana, né? no auditório do INSPER, aqui em São Paulo. Legal. E é interessante, porque justamente a minha colocação é que a Guarda Civil Metropolitana, diferente da Polícia Militar, tá certo? A Guarda Civil Metropolitana tem uma capilaridade nesses bairros, Perfeito. tá Muito certo? legal. E esses, os policiais, né, os oficiais da Guarda Metropolitana, poderiam receber instruções para se transformarem em agentes até de transformação do bairro. Porque muitas vezes o problema não é policial, né? A gente tem problemas nas ruas, nos bairros, nas casas, nos edifícios, que às Através das vezes... janelas quebradas. Exatamente, que às vezes não são um problema diretamente criminal ou policial, Crime- mas o policial está todo dia lá olhando aquilo. Isso aí. Eu fiz uma pesquisa aqui, trabalhando também no projeto de bairro planejado, fiz uma pesquisa, são 4 milhões de metros quadrados aproximadamente, 13 mil residentes. Todos os locais que os residentes apontaram como perigosos no bairro coincidiram com o levantamento oficial da Secretaria de Segurança Pública. No bairro. Ponto por ponto. Ponto por ponto. Conhecimento popular é o suficiente. Exatamente. muitas vezes. Não. O que acontece é o seguinte: a polícia, tanto a polícia quanto os moradores, sabem onde está o problema. Oh, Então tem que ter uma estratégia para resolver. Porque sabemos qual é o problema, sabemos onde ele está, porque não resolvemos. você conhece esse ditado que eu sempre falo meus pais: God we trust, all other bring data. Exato. É isso Já tem mesmo. informações, tem que dar dados, senão isso você não faz gestão de nada. É isso mesmo. Não? E a vizinhança, as pessoas que circulam na área, tem que ter. Tem essa Gente, informação. a gente já estourou o horário aqui, É mesmo. já me falaram umas 3, 4 vezes aqui no fone. Então, eu vou encerrar aqui, vou agradecer. Cada um se despede aí, mas eu vou agradecer a participação de todos, agradecer o Secov, o Enacom, a organização aqui do nosso... E a nossa oportunidade aqui para bater esse papo e transmitir isso aí para os ouvintes, as questões urbanas e de segurança. Legal, vamos por ordem decrescente dessa Agora vez. vai. É, Começa boa, com tá. o mais novo, Ah. que é o CEO da Haganá. Bom, a Net falou bastante de totem, de urbana, e eu já estou vislumbrando um novo desafio nosso, né? Que é porque a cidade ela já comprou essa ideia. E o nosso desafio agora é mostrar que a capacidade vai muito além daquilo que você vê. É aquilo que você não vê. O que está por trás, a tecnologia. Porque ter um totem hoje, o que já é bom, para termos de ostensividade, mas é muito fácil. Mas você realmente construir algo por trás que realmente tenha uma visão de médio, longo prazo, parte de curto também é importante, mas que realmente venha a solucionar a cidade, isso a maioria não consegue fazer. Isso é super importante. Muito legal estar aqui, prazer dividir aqui a mesa com vocês e estar aqui no Enacom. Obrigado. Bom, Luciano. eu como segundo mais velho, terceiro mais velho, queria convidar todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre segurança colaborativa, sobre tecnologia aplicada à segurança e proteção aí de condomínios, quiser entrar em contato com a gente na Haganá, na CoSecurity. A gente tem um hub de tecnologia na Barra Funda, que vale a pena a visita, e a gente está lá de portas abertas para receber qualquer um que queira tirar dúvidas sobre os programas públicos de segurança, sobre como proteger melhor a sua rua, seu condomínio. A gente está à disposição. Sensacional. Acho que eu que viajo o Brasil todo, o que vem de desenvolvimento urbano no Brasil é uma coisa espetacular. E quando coisa nasce com planejamento, isso vai trazer redução de crime naquele território. E obviamente demanda projeto, demanda investimento da incorporadora, integração com as forças públicas, mas isso é o caminho. Acho que a sociedade civil
tem que assumir a responsabilidade e não só delegar isso para a responsabilidade das forças públicas, que eles não vão conseguir mitigar, resolver isso de maneira que a sociedade merece. É isso aí. Better safe than sorry. Muito obrigado a todos. E eu encerro com uma frase do Jaime Lerner, Opa. o ex-prefeito de Curitiba, lá que criou todas aquelas inovações. Sim. As cidades não são um problema, as cidades são uma solução. Bacana. Obrigado. Obrigado. É um prazer.